Senhor presidente, senhora e senhores senadores, os meus cumprimentos, senhor presidente, pela sua presença na presidência dessa casa e a volta aos trabalhos parlamentares, com as minhas homenagens. Senhor presidente, confesso a vossas excelências que a mim constituiu estupefação quando adentrei nesta alta casa do Congresso Nacional a notícia de que há anos não se apreciavam os vetos presidenciais. Muito mais de 3.000 dormitando neste solo fértil de ideias e ações. Fiz consultas para saber das razões. Nenhuma das explicações as considerei razoáveis. O fato categórico é que forças ocultas, facilmente desnudáveis, explicam o óbvio. Não descontentar, não atormentar o titular do Palácio, cito à esquerda da Praça dos Três Poderes. Fui parlamentar estadual, federal e constituinte de 1988, como Vossa Excelência, ilustre presidente, senador Paulo Paim, por 5 mandatos consecutivos, justamente num período em que as liberdades de opinião e voto eram restritas. Não me recordo, porém, de que todo aquele instrumental antidemocrático impedisse a apreciação dos vetos presidenciais. Cumpria-se o ritual da Constituição e o regimento comum das duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Poder-se-ia afirmar que aquele era um período de restrições à liberdade congressual de decidir, quando se votava ao alvedrio do governo central. Concordo, porém votava-se formalmente, votava-se, cumpria-se o ritual. Agora, num clima de consciência democrática, nada, nem formalmente, se cumpre. Perdoe-me, a diferença é tão gritante quanto injustificável. Há que se confessar, bater do peito, mea culpa, mea culpa, mea culpa. O Congresso Nacional, cuja substância física é nossa presença, senadores e deputados, foi acordado pela imprensa pela voz vinda das ruas. Esta numa explosão vulcânica de protestos despertadores de nosso dever, então em dormência cívica. O Congresso está desperto a cumprir o que está na Carta Magna, da qual, com muita honra, sou um dos seus subscritores. Está na Constituição Federal, artigo 66, parágrafo 1º, aspas, se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto, fecha aspas. E acrescenta, o parágrafo 4º do mesmo artigo determina que, aspas, o veto será apreciado em sessão conjunta do prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto, fecha aspas. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a mudança do rito de votações dos vetos, instigado pela cifra absurda de mais de 3.000 vetos a serem deliberados ao longo dos anos, em alguns casos, mais de uma década. Medidas, diria, profiláticas, permitiram a redução desse número, mas ainda há mais de 1.400 a serem dedilhados pelo Parlamento. O Constituinte garantiu a soberania do chefe do Executivo, mas não o sobrepôs a 594 representantes do povo e dos Estados. A nossa democracia foi construída sob a égide da, entre aspas, igualdade entre os 3 poderes da República. Mas certamente o Executivo se sobrepõe ao desfazer o trabalho de debate e construção de consenso realizado no Congresso para aprovar as proposições legislativas. Era isso que vinha acontecendo quando vetos importantes dormitavam nas gavetas durante anos. Para mudar esta mecânica, de que não apenas uma canetada do presidente da Presidência da República se jogava no lixo,
o resultado vitorioso sobre a deliberação de inúmeras proposições, o Congresso decidiu que, a partir de agora, a pauta ficará trancada para qualquer deliberação, se os vetos não forem votados em 30 dias a partir da publicação e não mais do recebimento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, já está marcada para 20 de agosto a nossa primeira sessão do Congresso Nacional, com o objetivo de iniciar o processo de apreciação de todos os vetos publicados desde 1º de julho deste ano. Vi como alvissareira a notícia de que o governo federal já se mobiliza para mudar a relação institucional com o Congresso, ampliar o diálogo, principalmente no sentido de negociar os projetos durante as votações e não mais se limitar a vetá-los. Talvez essa mudança de postura já represente as consequências da decisão do Legislativo de realmente apreciar os vetos presidenciais, o que, infelizmente, não ocorria até agora. Falo desse assunto, senhor presidente, e senhores senadores e senhora senadora, porque gostaria de deixar clara a minha indignação com o veto presidencial ao projeto de lei complementar 198/2007, que acabava com a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, pago pelas empresas nos casos de admissão sem justa causa. Faço coro às entidades empresariais e até sindicais em seu repúdio e anuncio de antemão o meu voto pela derrubada desse veto quando a sua deliberação aqui no Congresso. Isso porque a realidade econômica atual não comporta mais esse dispositivo, que hoje nada mais é do que uma forma de achacar o empresariado. Deixo claro que o projeto vetado não prejudicava de forma alguma o trabalhador, mas garantia um encargo a menos para a iniciativa privada. Explico o porquê. A contribuição de 10% foi incorporada à multa de 40% do FGTS para funcionários demitidos sem justa causa em 2001, devendo ser paga pelo empregador ao governo e não ao empregado. A multa adicional de 10%, senhor presidente, sobre o FGTS servia para zerar o rombo decorrente de decisão judicial, que obrigou o governo a compensar o fundo pelas perdas relativas aos planos verão no governo Sarney e do governo Collor. O passivo do fundo foi estimado à época, ou seja, 2001, em 42 bilhões de reais. Era uma forma de ajudar a corrigir o desequilíbrio existente entre a correção dos saldos das contas individuais do FGTS resultantes daqueles pacotes econômicos. Desde 2010, a receita proveniente desse encargo de 10% tornou-se desnecessária, pois o passivo já havia sido eliminado. Portanto, a multa deveria ter sido extinta uma vez que as contas do FGTS foram reequilibradas. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a manutenção do percentual a mais continuará a representar um ônus de 270 milhões de reais por mês para as empresas de todos os portes e de todos os setores. Calculo se refere ao valor médio que as empresas gastam com os 10% adicionais do FGTS desde a metade de 2012. A cobrança extra representa cerca de 3 bilhões ao ano. Um levantamento feito pela CNI do balanço do FGTS mostra que, de julho de 2012 a abril de 2013, mais de 2,7 bilhões de reais foram desembolsados de forma indevida pelo setor privado. Sendo assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fica claro que, com o veto total ao projeto, garantida a manutenção da multa extra de 10% do FGTS, o Poder Executivo age de forma incoerente e na contramão do compromisso de incentivar a competitividade e reduzir a carga tributária do Brasil. É a oficialização de uma cobrança instituída em caráter provisório há mais de 12 anos, com a finalidade específica que já foi atingida.
O governo federal está se locupletando indevidamente, tirando o dinheiro das empresas e dos investimentos, no instante de trovoadas ameaçadoras, que estão próximas de um vendaval que poderá levar o país a uma desaceleração na sua atividade econômica ainda mais aguda. O engraçado é que o Executivo Federal dá com uma mão e tira com a outra. Age de maneira contraditória e, é claro, midiática, ao anunciar que está tirando encargos da folha de pagamento de mais setores da economia, mas, por outro lado, veta um projeto de lei que extinguia uma cobrança que já poderia ser considerada imoral, por se tratar de uma lei que foi feita provisoriamente, com a finalidade específica de pagar expurgos. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, a carga tributária hoje consome 37% das riquezas produzidas no Brasil. É passada a hora de fazermos uma reforma tributária séria, efetiva e responsável. Somos dos países que mais cobram impostos de seus cidadãos. Toda dona de casa sabe que quando o orçamento doméstico aperta, é preciso cortar gastos. Na administração pública não é diferente. Para se equilibrar as contas é preciso cortar as despesas correntes e não aumentar ainda mais uma carga tributária já extremamente elevada. Nesse caso específico, senhoras e senhores senadores, não faz sentido manter uma cobrança de forma injusta, prejudicando, em última instância, a geração de emprego e renda, novos investimentos e o aumento da própria atividade econômica. Agora, estamos vendo a mobilização do Palácio do Planalto para tentar, entre aspas, salvar o veto. Já se cogita a apresentação de proposta alternativa que manteria a multa de 10%, mas o dinheiro ficaria como poupança para o trabalhador a ser retirado apenas no momento da aposentadoria. Na verdade, o governo não quer abrir mão dos cerca dos 3 bilhões de reais que saem anualmente do FGTS para bancar programas sociais provenientes desta fonte de receita extraordinária, que é esse o encargo de 10%. Como concebido, os recursos do FGTS deveriam ser aplicados apenas no financiamento da construção de imóveis residenciais e em saneamento básico dos conjuntos habitacionais. O emprego desses recursos em outras finalidades não seria correta, na minha opinião. É por isso, senhor senador Assir Jucás, com as minhas homenagens pela sua presença nesse instante. O triste é ver a manutenção da lógica do toma lá, dá cá do parlamento, que confia na manutenção do voto, já que prometeu a liberação de 6 bilhões em emendas parlamentares até o fim do ano, na tentativa de convencer seus aliados congressistas a votar de acordo com os interesses da presidência. Senhores senadores e senhora senadora, encerro o meu pronunciamento com a esperança de que iniciemos este segundo semestre com o espírito do diálogo, como pregou o Papa Francisco, do diálogo, e do consenso, em busca do real desenvolvimento da nação e que, ora avante, os primórdios básicos de nossa Constituição, como os do seu artigo 66, sejam rigorosamente cumpridos. É isso que eu espero, senhor presidente, nesta minha manifestação no início da semana, que desejo que seja muito útil aos trabalhos do nosso Senado. Muito obrigado. Muito bem, senador Rubens Figueiredo.